Hoje nós temos duas intenções de sétimo dia. Tem alguém da família de Dona Erenita Cardoso dos Santos? Se tiver, fique de pé, por favor. E de Dona Mariene Alves da Silva. Deus abençoe e ilumine as duas famílias que vieram rezar conosco nesse dia. Fortalecidos sejam os corações de vocês nesse dia, para que Deus possa continuar iluminando, fortalecendo e protegendo todos vocês. Podem sentar. Vamos então conversar um pouquinho sobre as duas leituras de hoje. Na primeira leitura de hoje, do livro de Samuel, segundo Samuel, nós temos aqui a história do rei Davi. Essa parte da história, nós já estamos um pouquinho à frente, na situação quando Davi começa a enfrentar algumas dificuldades e quando Absalão já está no trono e há uma perseguição contra Davi, por causa de algumas situações feitas por Davi. E nesta situação, há aqui um homem que vai amaldiçoar Davi. Há um dos seus servos que quer então passar a fio de espada a este homem, e Davi avisa que se for da ação de Deus, que não tem o que o homem fazer, nada. Mas se não, este homem irá embora. E Davi continua fazendo o seu caminho e apresentando justamente isso. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a aventura em lugar da maldição de hoje. Então Davi reconhece a questão da fraqueza, tudo que fez, mas também assume a sua responsabilidade diante dessa situação. E nesse sentido, Davi então espera a misericórdia de Deus diante daquilo que ele fez. Não se distancia. O evangelho de hoje, nós temos aqui a cura de mais um, é o evangelho de Marcos. Nós temos esta ação de Jesus sempre com relação ao demônio apresentado aqui. Hoje diz o texto apresenta um homem que passou boa parte da sua vida no cemitério, e usando pedras e se ferindo o tempo inteiro, lá na região dos Gerazenos, então ali ainda no território pagão. Com isso, esse homem, diz o texto, que muitos tentaram já amarrar, colocar algemas nesse homem, correntes, para ver se ajudava, e mesmo assim ele continua se ferindo. Então Jesus aparece para que dê também agora a este homem um novo alento. A primeira coisa que nós temos, mais uma vez, quem esteve na missa ontem deve lembrar um pouquinho sobre isso, né? Aí então agora, mais uma vez, os demônios vão ao encontro de Jesus e perguntam: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Que tens a ver? Jesus procura a libertação, libertar o homem por inteiro. Procura levar este homem a uma outra situação, fazer com que ele se liberte de tudo o que está acontecendo. E uma das expressões interessantes de Jesus, enquanto os outros tinham medo, Jesus acolhe. Está preocupado justamente com a situação daquele homem. De uma certa forma, dialoga, traz para perto aquele que está passando por uma situação delicada. Jesus então traz para perto. E ao fazer isto, veja que a legião então discute qual é o modo mais fácil de distanciar deste homem. Eles querem permanecer ali. O espaço que eles estão é o cemitério, lugar de descanso, lugar dos mortos,
e há este homem perturbado. Jesus o acolhe, traz agora um novo alento para a sua vida, dá de novo a dignidade a ele. Depois que ele então, a pedido da legião, manda para o bando de porcos, os homens se assustam, vão ao encontro dos proprietários dos porcos e anuncia tudo o que aconteceu e sobre o grande prejuízo causado com relação a tudo isso. Depois o texto apresenta, o homem foi acolhido, que estava endemoniado, foi acolhido por Jesus e agora ele passa a pregar. Interessante, desprezado no primeiro momento, se torna agora alguém acolhido por Jesus para a pregação. E é assim que Jesus deseja também de cada um de nós. Escutando a palavra de Deus, sejamos pregadores desta palavra, anunciadores desta palavra, para que realmente tenhamos esta condição de levar as outras pessoas a compreenderem. O pedido de Jesus é único: vai para casa, para junto dos seus. Há um sofrimento dos familiares por causa da doença daquele homem, talvez discriminação e tudo mais. E o único pedido de Jesus é: vá para casa, para juntos dos seus, conforte agora os seus. Já não tem mais tormento, não tem mais dor, está liberto daquilo que te aprisionava. Agora é hora então de anunciar aos seus. O homem então passa agora a ser o anunciador da palavra de Deus. Ele foi embora, começou a pregar. É uma das coisas também interessantes nos evangelhos, todos aqueles que fazem a experiência de Jesus, dialoga com Jesus, experimenta, está junto de Jesus, a ação depois deles é a pregação. É a experiência feita, a vivência com Jesus, dá a eles então este sinal do anúncio. E assim devemos ser todos nós também, anunciadores desta palavra, devemos estar atentos para que realmente seja um anúncio verdadeiro. O homem então anuncia todos qual a experiência que ele teve de Jesus. Assim devemos ser nós também. Que tipo de experiência nós fazemos com Jesus? Ele nos convida a uma missão e uma ação, à necessidade desta compreensão e do testemunho. Precisamos testemunhar aquilo que é da experiência feita de Jesus para conosco. E assim, devemos fazer com que este anúncio chegue a todos. Assim como o homem, devemos ser missionários da palavra do Senhor, apresentada a cada um de nós. O Salmo responsorial de hoje, meus irmãos, apresenta então para nós: é preciso levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. É preciso que estejamos atentos ao sinal da salvação. O Senhor se apresenta a cada um de nós. Diante de tudo o que acontece, é preciso estar atentos para, na tranquilidade, deixar o Senhor falar conosco.